Eu acho que todo empresário tem que dar a oportunidade de escutar o que o pessoal da Retemax tem para dizer, porque fez a diferença dentro da minha empresa. Meu nome é Pedro Henrique de Souza Cuco, eu sou diretor aqui no Grupo Aguapé Siga Homeopatia. Há 24 anos a gente mexe com saúde animal, principalmente na parte de adicionar medicamentos à nutrição animal. A gente usa a nutrição animal como veículo. Além de ser muito fácil, né, de fácil administração para grandes rebanhos, a gente consegue resolver problemas que os químicos não resolvem, né? Principalmente essa parte de resistência parasitária. Então a gente trata bem isso dessa maneira. Temos alternativas também através do uso de produtos na água e até parte agrícola. Quando eu conheci o Arthur, até uma história eu acho que é muito parecida com de várias pessoas que conhecem a Retemax, né? Foi uma conversa mais informal, conversando a respeito da minha empresa. E na conversa eu comecei a exteriorar com ele algumas dificuldades que eu tinha, principalmente na execução da minha gestão. Certificar que eu estava fazendo certo. A gente, como empresário, no dia a dia, a gente tem muita dúvida se a gente está trilhando o caminho certo, se a gente vai obter resultados fazendo as coisas que a gente faz. Às vezes o resultado vem a longo prazo, a gente adota rotinas que a gente não sabe se está obtendo resultado. Então, quando ele me falou que ele atendia várias empresas, eu falei para ele, a minha dor principal é ter essa incerteza, não ter certeza. Como vocês atendem várias empresas, então ver um parceiro como a Retemax nos ajudar, auxiliar e ter esse olhar consultivo dentro da empresa, faz com que nos ajude a tomar a decisão mais acertada, porque ele tem muito estudo de caso. E, consequentemente, como a gente decidiu dar um passo a mais na nossa gestão e ir atrás de crescimento, a gente precisaria organizar vários processos internos. Muitos deles a gente sabia, estava na cabeça de uma ou outra pessoa, agora todos eles estão transferidos para o papel, de maneira de procedimentos operacionais padrões. Dessa maneira, a nossa empresa tem um jeito que ela funciona, independente de quem está no cargo e independente do dia, ela sempre vai funcionar do jeito que deve funcionar. Eu conheci a Retemax por um benchmark feito pela American Chamber, AmCham. Aí foi ajeitado, veio o Arthur aqui, a gente conversou bastante, aí que eu descobri o que a Retemax fazia, no que ela poderia me ajudar e os gargalos que ela poderia agregar aqui dentro. Hoje eu utilizo 3 produtos da Retemax. O primeiro eu fechei por causa da experiência, o tanto de pessoas que a Retemax atende. A contratação do segundo foi porque o primeiro estava sendo muito bem feito. Essa parte de organização de POP, de planejamento estratégico, garantir que tudo estava rodando do jeito certo. Daí eu contratei a parte de inteligência artificial. E o terceiro foi por proximidade com o resto dali da diretoria, o Arthur, o Anderson e até o Caio, que a gente conseguiu se aproximar de maneira que eu vi muito valor nas coisas que eles fazem, a proximidade que eles têm com as pessoas. Isso dá vontade de ser empresário, principalmente em tempos incertos que a gente vive, né, e desafiadores. O primeiro produto que eu fechei foi a R-Master, principalmente para nos auxiliar no planejamento estratégico e, num segundo momento, a gente fazer também essa parte de POP. No planejamento estratégico eu achei muito bom, excelente, porque o Arthur trouxe o olhar de pessoas de fora, que já viram outras empresas passando pelo mesmo processo de decisão de crescimento que a gente estava passando no exato momento. Então nos auxiliou bastante. E é muito bom ter alguém de fora da empresa também dando insights, que daí a gente cada vez mais diminui o viés nas decisões. Na parte de organização de POPs também me atendeu de maneira muito boa. O pessoal estava presente aqui conversando com as pessoas, certificando de que eles tinham entendido o processo antes de passar para o papel. Tanto que aconteceu uma ocasião que a gente teve que ter uma troca abrupta de funcionário aqui dentro e justamente por causa do POP não foi uma coisa traumática, foi tranquilo porque todas as rotinas estavam previstas dentro desse documento feito pela Retemax. Eu acho que principalmente quando a gente fez o clima organizacional e era trazido de maneira muito clara as coisas que poderiam ou não acontecer dentro da empresa. Então, nos foi dado um diagnóstico e junto com ele foi dado orientações de como melhorar.
Hoje em dia, inclusive, a gente tem uma rotina, que é a rotina de radar semanal, com todos os supervisores, que me ajudou muito como diretoria, não só a estar por dentro de maneira apenas consultiva com os supervisores e dando mais liberdade para que a gente evitasse diversas reuniões improdutivas e pontuais, tendo que achar momento na agenda. Então essa criação de rotina, que foi uma orientação clara da Retemax, também me trouxe muito benefício. Então eu diria que principalmente a parte de consultiva, de não só entender o problema, como também oferecer uma solução, foi o grande diferencial. Gestão de tempo, melhor gestão de tempo, melhor gestão de estresse e melhor seleção das pessoas que estão aqui dentro. Então, a pessoa que comprou a briga, se propôs e entendeu que a gente está fazendo isso para o melhor da empresa, para o nosso crescimento, melhorou muito a convivência aqui dentro, melhorou muito os resultados das pessoas aqui, além da minha própria gestão de tempo e estresse, né? De maneira que eu consigo focar minha energia no momento certo para as coisas certas. Foi principalmente quando a gente fez o lançamento de cultura, deixou muito claro quais que são os comportamentos adequados com a empresa, quais são o tipo de profissional que não vai para frente aqui dentro, ou o tipo de comportamento que não faz bem para toda a equipe. Então eu comecei a ter detentores da cultura aqui dentro. Eu falo que são pessoas que cuidam disso diariamente, né, para garantir que o andamento da empresa esteja indo sempre na direção certa. Não se tornou uma coisa centralizada da diretoria, olhar se está performando bem, se está sendo transparente, se está sendo íntegro. Todo mundo está fazendo a sua parte para acompanhar a empresa nesse caminho de cultura. Não só falaria, como já falei. Esses dias um empresário chegou até mim, comentou que estava passando alguns problemas internos, e eu falei, fala com o pessoal da Retemax. Antes de qualquer decisão, se vocês vão fechar ou não, aí é com vocês. Mas pelo menos algum norte vai sair dessa conversa. Que foi o que aconteceu comigo? Eu percebi que eu precisava de uma parte consultiva em decisões estratégicas, uma parte executiva para criar os POPs, e com isso ainda consegui aprender muito do mercado, consegui aprender muito de como ser empresário através dos outros produtos que eu fui adquirindo. Eu acho que todo empresário tem que dar a oportunidade de escutar o que o pessoal da Retemax tem para dizer, porque fez a diferença dentro da minha empresa.